Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje eu conversei com o Cássio, que é fundador e CEO da BlockBR. A BlockBR que vocês já viram aqui há uns 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, né, e que teve uma trajetória bem interessante aí nesses últimos 2 anos. Mudou um pouquinho o que ela estava fazendo lá atrás, né, e a gente tratou nessa entrevista de hoje um pouco dessa mudança. Como é que essa pivotagem que ela fez chegou no modelo que eles estão hoje, que é um modelo bem mais interessante, onde eles utilizam educação para criar aí uma cadeia de pessoas e empresas que estão buscando coisas para serem tokenizadas dentro da infraestrutura deles, né? Viraram uma infraestrutura e que usam educação para trazer novos negócios. Uma coisa bem interessante é que tem bastante repercussões aí em vários mercados, né? Ele comenta até de tokenização que fizeram no mercado de carbono, imóvel, energia, imobiliário. Então, assim, toda essa parte de tokenização e muita coisa aí sendo feita e acontecendo. Tá bom? Então, com vocês, Cássio, da BlockBR. Oi, Cássio, tudo bom? Tudo bem, Gustavo? Tranquilo. Prazer estar aqui com você novamente. Boa, a gente estava comentando aqui um pouco antes, aqui tem 2 anos e meio já desde a última vez que a gente conversou. Isso aí em inovação, em empreendedorismo é infinito quase, né, Cássio? Então, assim, imagino que tenha acontecido muita coisa nesses 2 anos e meio aí da BlockBR, mas eu queria que você contasse talvez um pouquinho, dar uma atualizada para a gente, como é que foi essa jornada aí desses 2 anos e meio, o que é o business hoje, o que você mudou do que você tinha lá originalmente na cabeça? Poxa, com o maior prazer, Gustavo, e de novo, né, muito legal falar contigo e depois de 2 anos e meio, né, conseguir talvez, né, ao final dessa conversa ter a percepção de como é interessante, né, quando você aponta uma direção e depois de 2 anos você acaba indo para uma direção completamente diferente e todo aprendizado, né, que você vai tendo dentro do mercado, enfim. Bom, BlockBR em 2000, né, recapitulando, né, BlockBR em 2021, quando nós nascemos, nós nascemos criando um formato um pouquinho diferente do mercado. Para quê? Para entender primeiro as dores do mercado, né? As dores que eu quero dizer entendendo instrumentos, estruturas, os agentes participantes do mercado regulado, quem que são os participantes de um FDIC, como que funciona, quem que estrutura um CRI, um CRA, uma LCI, LCA, uma debênture, ações, swap, por que o COI é tão ruim, né, e de fato né, e aí a gente foi basicamente entendendo todos os agentes do mercado, todos os agentes financeiros de mercado, todos os participantes, todos, literalmente todos, para poder criar uma base, uma estrutura, uma biblioteca jurídica no qual nós pudéssemos adentrar a tokenização, né? E aí a tecnologia ela foi sendo construída ao longo no início, né? No início ela foi sendo construída como no formato marketplace. Eu nunca quis ser uma asset, eu nunca quis ser um marketplace, né? Igual a alguns outros players. Eu sempre tive o olhar de infraestrutura, mas até então eu não sabia qual seria a aderência de infraestrutura para o mercado. E aí o que eu sempre digo, né? Nós nascemos Web3, mas nós tivemos que estudar o Web2 para virar 2.5, né? E é super interessante esse mix, né? Você nasce aqui, você entende o Web3, você entende o lado lúdico, você entende o lado interessante da tecnologia, mas no final do dia a tecnologia ela não resolve, ela é só uma bridge, né? Ela é só uma ponte para que você consiga correlacionar duas pontas, né? E desintermediar, enfim. Bom, o que aconteceu de lá para cá, de forma breve, nós nos transformamos em uma empresa de infraestrutura no começo de 2023 e, basicamente, se tornando uma empresa de infraestrutura, nós começamos a olhar não somente o token, mas a infraestrutura de tokenização provendo novos papéis para agentes de mercado, né? Então, a BlockBR ela atende fundos, gestoras, é mais fácil falar quem não atende. A BlockBR não atende banco e corretora, ponto. Né? Ela atende quem hoje quem tem um papel dentro do mercado financeiro, seja qualquer tipo de agente financeiro, e que vá migrar esse fluxo operacional para um fluxo tokenizado, né? E aí, basicamente, a gente começa a desenvolver uma infraestrutura totalmente agnóstica, sem conflito com ninguém,
dando novos papéis, né? Então, poxa, a gente tem operação bastante grande, né, de cotas de carteira administrada, dando um novo fluxo operacional para um fundo e gestora, para que ele possa simplesmente ter as carteiras tokenizadas, né, e abrir, ter a possibilidade de descentralização de mercado também, deixando de ser refém de corretoras e bancos, por exemplo, na distribuição, né. Então, tem N produtos aqui, né, na verdade foram umas 3, 4 soluções que nós criamos para diferentes agentes, e a BlockBR veio se consolidando como infraestrutura, né? E dentro desse papel de infraestrutura, acabou se tornando um player bastante interessante, no qual, como nós temos muito esforço jurídico, muito escritório plugado em nós, a tecnologia a gente brinca, né? Uma brincadeira meio séria, né? Você tem um monte de empresa gringa oferecendo white label, oferecendo uma casa que não tem nem saneamento básico, né? Você tem um cara oferecendo uma infraestrutura que vai lá, aperta um botão, cria um token, mas a tokenização 90% é jurídico, né? E se você não tiver uma biblioteca totalmente bem estruturada, fundamentada, onde você basicamente tenha saiba como estruturar a operação, você não sai do lugar, né? E hoje a BlockBR, como infraestrutura, nós desenvolvemos um papel muito interessante no mercado, que é tornar qualquer um também um estruturador autônomo de investimento, um papel de um DCM as a Service, né? E isso vem crescendo bastante junto conosco. E tá bem interessante, né? A gente tem 3 produtos: Station, Management e White Label. White Label é um produto super interessante, a gente tem 2 camadas lá, o White Label mais full, né, um full service, e uma White Label mais soft. Né? A gente tem o Station, que é o Station para migrar o fluxo operacional para o fluxo tokenizado. Ali nós plugamos SCD, securitizadora, DTVM, CTVM, DVM, vários agentes regulados de mercado que queiram exercer um novo papel dentro da tokenização, no fluxo operacional, e o Station DCM, né, que é para ensinar qualquer um a estruturar uma operação, ou seja, sentar na mesa com o tomador de crédito, fazer o papel de uma mini corretora, né? A gente fala mini corretora, mas o papel de uma corretora de fato, né? Então, assim, Gustavo, a gente, em uma frase agora, BlockBR deu uns passinhos para trás para entrar de cabeça no mercado regulado, para implementar o Web3, Web 2.5, né? Web 3 nem tanto, Web 2.5, infraestrutura de tokenização, para todos os agentes participantes do mercado que vão migrar o fluxo operacional. Esse é o resumo. Mas o tokenização para nós é dar novos papéis, né? Não é ficar fazendo tokenzinho, que esse é o nosso arroz com feijão, mas é dar novos papéis para quem hoje pode prover e crescer, escalar operações. Tá bom, e aí o principal apelo que você teria de venda é a parte de melhoria de processo, né, de maior eficiência de processo? Não apenas, né? Vou dar um exemplo para você. A tokenização ela é muito democrática. Isso faz com que qualquer um possa ser o painel de oferta, né? E hoje no mercado regulado, muitos agentes de mercado gostariam de ser o próprio painel de oferta, né? Não digo operar tecnologia, mas poder prover um volume maior de distribuição. Então, para nós, tudo começa, obviamente, com um fluxo, um gerenciamento melhor de dados, um gerenciamento de fluxo operacional muito melhor, né? Para que você também não tenha que operar tecnologia, né? E posterior a isso, você pode tanto fazer um papel que você não faz com o tomador de crédito, porque no mercado financeiro você tem três pilares, né? Que você consegue extrair dinheiro disso: originação, estruturação e distribuição, ponto. Se você não está em um desses 3 papéis, você não é ninguém no mercado, né? E quando a gente enxerga a tokenização, infraestrutura, prover qualquer um desses papéis é maravilhoso, né? E é o que nós fazemos. Então, nós atendemos qualquer agente de mercado que queira participar de um fluxo hoje que não faz, né? E poderia ter um ganho muito maior. Esse é um resumo.
Tá bom, é um caso justo que vocês focaram. Então, e é uma mudança bastante grande do que vocês tinham lá originalmente, né? Então, assim, acho que conta um pouquinho como é que foi o processo de consolidação dessa migração, eu acho. Você tinha lá, começou uma coisa com uma ideia muito mais de marketplace, um negócio mais de, talvez, varejo até, vamos dizer assim. Agora um negócio que é, pelo que eu entendo, claramente B2B, vamos dizer assim, né? Então, assim, você está provendo soluções para empresas ou instituições aí que vão ter esses ganhos operacionais e poder facilitar na parte de distribuição também. Conta um pouquinho desse processo ali. Por que eu pergunto isso? Porque esse processo, em geral, não é uma coisa linear, né? Então, assim, Não. você saiu de um lugar, foi para outro, mas não foi daqui para lá. Normalmente você foi para aqui, foi testando até chegar onde consolidar. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. Olha, como é que eu posso começar essa história? É o seguinte, eu acho que todo negócio, toda startup, né, quem trabalha com inovação eu não enxergo dando passos para trás, né? Quando eu falo nascemos Web 3.3 e voltamos para o Web 2.2 e tal, não foi um back to the basics. Basicamente você tem uma linha que você sobe, anda em curva, anda para o lado, aprende, anda mais um pouquinho, aprende, anda mais um pouquinho, testa. O teste, na verdade, muitas vezes é manual, né? Não envolve a característica de tecnologia de fato. Mas você está sempre andando para frente, né? O que nós fizemos foi para nós, foram 3 longos anos de pesquisa sobre os agentes de mercado, né? Entender os papéis e entender qual o futuro da tokenização. E a gente acabou entendendo tudo, de fato tudo mesmo, né? Porque, putz, quando você tem Lefosse, TBSO, a Pinheiro Neto e agora a Demarest, você senta à mesa para poder enxergar o que pode, o que não pode, como pode. Ah, tá bom, não pode? Tá, mas tem que poder. Por quê? Porque se pode no tradicional, por que não pode aqui? Tá, que licença que eu preciso para poder, tá? E como que a gente faz de forma não conflituosa para fazer algo novo acontecer, né? Esse é o nosso papel, tá? Esse sempre foi o nosso papel, muito meu perfil de inovação. Como que nós chegamos onde nós chegamos? Eu acho que foi um caminho natural, porque eu, em 2021, 2022, Gustavo, eu nem lembro da nossa primeira entrevista, mas eu sempre fui o cara que eu levantava médio a bandeira Web3, porque eu respeitava médio a bandeira regulada, entende? E é óbvio que o mercado ia ser regulado, e aí o meu respeito pelo regulado, obviamente, ele foi subindo a bandeira do regulado e fazendo Web3, espera um pouquinho, vamos ver o que acontece aqui, para depois a gente levantar mais a bandeira do Web3. E diferente de outros players de mercado, que já foram direto na veia do blockchain como uma solução, acabaram enxergando que o blockchain, de fato, é uma solução, mas não é nada sem jurídico, não é nada sem estruturação, não é nada sem as camadas de segurança, camadas de estruturações, análise de risco, enfim, para que não dê nada errado nas operações, né? Então, eu acho que esse foi o principal ponto, a cautela de não querer lançar produtos e ter paciência de estruturar um produto incrível com um dos primeiros clientes que nós tivemos, que demorou 2 anos para estruturar o produto, e que agora é extremamente escalável e muito teste, né? Teste de tokenização, teste de muita coisa. E o que bateram na nossa porta de coisas assim absurdas, que não faz sentido algum, você não faz ideia, né? Então eu acho que esse foi um aprendizado, né? O que vale a pena, qual que é o filtro. Então, assim, eu te trago em números, tá? Acho que da nossa entrevista primeira, 2022, eu faço um cálculo aqui de março de 2022 a março de 2024, tá? Foram 80 mil leads que passaram na Block BR. De 80 mil, tem esses números de cabeça, porque nós estamos a gente está negociando agora o nosso Series A. Foram 80 mil leads, né, que bateram na Block BR. De 80 mil leads foram 12 mil qualificados. De 12 mil qualificados, geraram 1.780 reuniões, tá, nesse período. E de 1.700 e poucas reuniões foram 24 oportunidades que se converteram em 8 clientes. Como que explica isso? Né? No tamanho de ativo circulante, papel no mercado que esse cliente quer desenvolver, que ele quer exercer,
né? Não é, não quero uma white label para eu ficar vendendo token. Eu quero fazer uma white label, por quê? Porque dentro do meu fluxo operacional eu tenho isso que vai converter para isso, eu vou utilizar essa licença e tal, já enxergando, tendo uma visão muito bacana de futuro, entendeu? E estou falando de white label aqui aleatoriamente, mas poderia ser uma outra estrutura. Então, tudo foi convergindo para que isso acontecesse, né? E o meu desafio de 2 anos para cá foi super interessante também, porque enquanto a BlockBR desenvolvia e entregava infraestrutura para agentes regulados, eu fui buscando um desafio ainda maior, que foi bater na porta dos escritórios de agentes autônomos e assessores de investimento, de bancos e corretoras, de bancos e corretora, e, e comecei a entender as dores, né, desses caras, o papel deles, o conflito de interesse, o tipo de contrato, a exclusividade, a chamada exclusividade, o que o banco não vai fazer, o que ele teme, o que a corretora não acredita. E foi maravilhoso olhar para tudo isso e olhar, putz, a corretora não acredita nisso, putz, maravilha, então vamos embora, é isso, né? E aí, muito próximo a esses agentes, a gente foi entendendo o papel, né, que o mercado foi se adequando e o que vem acontecendo, né? Então, você tem, por exemplo, dentro de cada papel no setor, tem um grande problema de atuação. O fundo tem um problema de atuação, a gestora tem um problema de atuação, a corretora tem um problema de atuação, o escritório de agente autônomo tem um problema de atuação e de ser refém, né? Que é muito maior também do que outros tipos de problemas de outros agentes. E quando eu enxerguei, basicamente, poxa, esses caras são reféns da corretora e eles querem ser corretora agora, mas deram um passo para trás para não ser, porque viu que o buraco é mais embaixo, e aí você vê um monte de assessor também, putz, não conseguindo performar, e aí você vê uma centralização de novo na corretora, porque estava perdendo mercado, está perdendo mercado. Tinha uma oportunidade muito grande, né? E aí a gente começa a ensinar algumas pessoas a estruturarem operações e sentarem na mesa com os tomadores de crédito. E aí isso começa a acontecer, e eu acabo criando uma vertical na BlockBR, que é o que vem escalando muito, tá? Que é o que eu chamo de EAI, BlockBR, Estruturador Autônomo de Investimento BlockBR, né? Sob a nossa licença e responsabilidade, né? Também. Então, de novo, em uma frase, né? A BlockBR, ela não quer criar conflito com ninguém, né? Eu falo de corretora porque é óbvio que para a corretora que eu estou citando hoje, para ela ser quem é, ela olhou para uma Charles Schwab nos Estados Unidos. Eu olho para a Charles Schwab nos Estados Unidos, eu não olho para a corretora do Brasil, né? Porque a minha visão é global, a minha visão é justamente da descentralização do ativo, mas para trazer a garantia do investidor para que seja uma renda fixa, Brasil, enfim. Então as possibilidades são inúmeras. Só que eu sempre olho também de uma forma bastante não conflituosa e agnóstica, né? De como que eu, como provedor de infraestrutura de tokenização, eu consigo também dar novos papéis, mas no final do dia olhar para a interoperabilidade de todo esse sistema, né? E não olhar só para o meu pé, né? Esse é o grande desafio. Entendi. Deixa eu entrar um pouquinho mais nessa ideia que você teve desse estruturador autônomo de investimento, né? Acho que é aí que você chama. Onde entra a BlockBR? Onde é a infraestrutura da BlockBR? Porque assim, o estruturador autônomo de investimento pode ser uma coisa, a princípio, só de mercado tradicional, né? Eu vou estruturar lá, você me dá um curso, me ensina, me instrui para fazer alguma estruturação dentro no mercado tradicional e eu vou utilizar a infraestrutura ou as empresas que já existem para fazer isso. Como é que você linkou isso aí com o business da BlockBR? Putz, eu quando comecei na tokenização, eu sempre olhei para a uberização de mercado, né? Só que uberização de mercado era uma coisa muito lúdica, você falar na tokenização. Isso vem muito do meu histórico, porque eu tentei fazer outras startups e outros nichos, sempre olhando para a uberização. O que é uberização? É você prover uma tecnologia agnóstica que você dá novos papéis
só que você cria uma demanda nova, né? Então, por exemplo, o Uber não tentou converter motoristas de táxi em motoristas de Uber, né? Então, por que que eu, na tokenização, eu vou olhar para assessor de investimento? Né? Eu fiquei 2 anos olhando para isso, e foi o aprendizado que eu tive, esses caras não entendem nada que eu estou falando, eles ainda não enxergam o papel que eles podem ter, e eles ainda são reféns de quem hoje eles Nas dependem. plataformas. De quem eles dependem. E aí o que está acontecendo hoje é muito assessor voltando a ser correspondente bancário, ou um outro bancão aí pegando os melhores, né? E que não deixa de ser correspondente bancário. Então, como que eu faço tudo isso? Uma vez que eu tenho infraestrutura de tokenização, eu tenho licenças, eu tenho parceiros, eu tenho licenças, e hoje a nossa própria licença. A partir da nossa própria licença, a gente consegue prover mais autonomia na utilização da nossa infraestrutura, né? E a gente vem trazendo o quê? Nós vemos hoje, é um número já interessante, mas vai ser divulgado em breve. Nós já temos vários escritórios EAI Block BR. Né? E o que a gente provê, na verdade, para ele? A gente provê 2 infraestruturas plugadas em uma só, que é o que a gente chama de one-stop shop. E a gente ensina ele a negociar com tomadores de crédito. Só que, na verdade, nós, por trás, nós que fazemos toda a análise para entender qual que é o volume, qual que é o papel, qual que é o spread das operações, né? Falando bem claro. Né? Entendi. E aí só para ver se eu entendi, você dá através de cursos, você ensina ele a como fazer isso, e de repente, para ele ir atrás de casos de uso, onde faça sentido, e aí você tem a tua infraestrutura para ajudar ele a auxiliar, e é uma coisa mútua, né? Porque ele te traz casos de uso e você também ajuda ele a colocar isso de uma forma factível. Essa é a ideia? Tem coisas que eu não posso falar ainda, né? Mas eu gostaria, adoraria, mas assim, vamos lá, né? É mais ou menos isso, Gustavo, mas é um trabalho que, basicamente, assim, né? Como que ele começou há 1 ano atrás, eu batia na porta de assessor de investimento agente autônomo para ser um estruturador autônomo. Só que ninguém acreditava na tokenização, ninguém olhava para a tokenização, eu digo a corretora, né? XP, vamos lá, XP. E ela basicamente virou para todos os assessores e escritórios e disse o seguinte: quem vender token, quem oferecer token, ajudar na distribuição, está fora do meu ecossistema. E aí os escritórios, né, deram estoparam, né, no mercado. E aí voltaram a olhar para PJ2, PJ3, para vender produtos corporate e tal. Só que, por incrível que pareça, produtos corporate dentro do mercado, de repente, né, aí vem a ascensão um pouquinho maior de consórcios. Aí vai a XP e fala com o quê? Fala com as administradoras de consórcios para não venderem consórcios na PJ2 ou PJ3 dos escritórios, ou seja, ela centralizar. E aí o que acontece, né? Você a própria corretora criando conflito com quem fez ela crescer. Quando você olha para isso, você vê um mercado tão cheio de conflitos entre si, você tem uma oportunidade enorme aqui, né? Mas por que eu vou ficar batendo na porta do motorista de táxi para ser motorista de Uber se eu estou fazendo um novo Uber? Né? Basicamente isso. E foi natural para nós, né? O que a gente chama de escritório aí são deal makers. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um hoje que já faz o papel de sentar na mesa com o tomador de crédito e investidor. Né? E tem vários. Mas aí é um pouquinho do nosso segredo e como a gente vem performando. Né? E assim, de novo, né? Eu não estou aqui para criar conflito com ninguém. A XP fez um ótimo trabalho, mas ela só foi capaz de oferecer um limite de autonomia para os assessores. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso, no modelo dela, ela criou um ecossistema de autonomia eficiente na conversão e comunicação com os investidores originadores, né? mas ancorando a gestão das operações e oportunidades em estruturas centralizadas por ela. Né? Tudo vai através dela. Né? Além do contrato de exclusividade, ainda adota políticas onde preserva para si a própria arbitragem, né, das operações originadas por escritórios ou assessores. Então, tem uma série de regras, né, que na verdade
quem processa o ativo, né? É a corretora, né? E aí, quando nós enxergamos isso, basicamente eu falo, pô, eu posso fazer com qualquer um possa estruturar uma operação e eu ajudo a processar esse ativo sem que eu seja o cara ganancioso da história para ter a maior fatia do bolo, né? Esse é um resumo. Entendi. E aí eu vejo que você está montando um negócio muito parecido até com o que a XP montou lá atrás, no sentido de que você dá educação para o cara, para empoderar ele, para trazer negócios que vão usar a tua infraestrutura, né? Então, assim, conta um pouquinho mais sobre essa parcela de educação. Como é que você traz esse cara para ser para a tua plataforma? Que tipo de educação que você tem? Que tipo de didática? Como é que você montou isso daí? A gente, ao longo desses anos, nós fomos criando uma biblioteca de originação, né? Biblioteca de tokens. Então, basicamente é o seguinte, né? Lá atrás, vamos estudar todos os instrumentos, literalmente todos. Estruturas, FDIC, FIP, FI, tudo que envolve, na verdade, um fundo, até mesmo cooperativo, né? E de instrumentos, até uma nota comercial foi estudada. Então, quando você faz esse comparativo para entender todos os agentes, todos os intermediários, custos, problemas e por que tanto intermediário, a gente foi desenvolvendo o quê? Que tipo de token eu posso desenvolver para um mercado imobiliário? Vamos lá, né? De forma um pouco lúdica, eu posso fazer um token de financiamento, eu posso fazer um token de multipropriedade, um token de compra e venda, renda fixa, compra, venda e renda e locação de imóveis. Eu posso fazer um token de SCP, né, que é uma fração de mais PE. Enfim, a gente começou a explorar tudo. Eu posso fazer um token também de retropropriedade, tá? Ou seja, é mais complexo, é para alavancagem patrimonial. Eu posso fazer um token patrimonial também para uma operação Estados Unidos, que o cara ele queira tirar o dinheiro do Brasil para colocar dentro de uma incorporação imobiliária na Flórida, por exemplo, né? Tem N tipos de tokens que podem ser estruturados, né? E quando eu falo N tipo de tokens, eu tenho ou uma licença ou eu preciso de um agente regulado parceiro para poder fazer essa operação, porque não é peer-to-peer simplesmente, porque a partir do momento que eu penso numa operação Brasil-Flórida, né, eu preciso ainda de uma corretora lá fora como custodiante, né? Ou eu mesmo vou fazer o papel lá fora, mas os Estados Unidos, a SEC não dá esse papel, são poucos que têm esse papel. Então, quando a gente tem uma estrutura, né, e uma biblioteca tão grande sobre todos os tipos de estruturações de ativos, PPA de energia, consórcio privado, token de garantia para financiamento, enfim, a gente tem uma biblioteca que hoje, quando alguém senta conosco e fala, eu tenho um tomador, um escritório Block BR, eu tenho um tomador de crédito imobiliário, ele precisa levantar 15 milhões. Detalhe, nós olhamos middle market, tá? Nós não olhamos operações que XP pega, a gente olha para middle market porque é um mercado que ninguém quer, né? É um mercado que bate, enfim, não sei, a gente fazemos todas as travas de garantias, enfim, tudo e nunca deu errado justamente por conta dessa segurança. Então a gente acabou se especializando em middle market, tipos de ativos. O que eu comparo? Um CRI, um envelopamento de um CRI, por exemplo. Eu vou fazer um token que é um envelopamento de um CRI, ou seja, que regra eu coloco, quem que eu preciso, que licença eu preciso, e que aí está o nosso segredo também, que eu não posso, né, abrir muito, mas eu consigo isenção tributária no envelopamento de CRI. No CRI tradicional você já não consegue. Por quê? Porque eu crio uma relação peer-to-peer quando eu faço o envelopamento de um CRI. Então tem vários fatores. A gente sempre começa pelo tributário, a gente sempre começa, nunca pela tecnologia, sempre pelo tipo de ativo, sempre pela regra tributária, regra fiscal, e a forma como ele vai ser distribuído, né? Como ele vai ser oferecido e onde. E aí a gente faz uma engenharia reversa para entender como que a gente educa o escritório, que já vai entendendo aos poucos os aspectos de tokenização para cada tipo de negociação com o tomador, né? É um processo longo, não é um processo simples, é um processo que toma bastante tempo de nós, porque, né, de novo, eu não sou aquele cara ganancioso que eu consumo, que eu produzo, eu ensino a consumir o que os outros possam produzir.
né? Então dá trabalho, né? E o nosso processo de educação, são grupos formados, né? E cada vez mais esses grupos vão aumentando, regionais, agora a nível Brasil, e a gente vai subdividindo também por categorias, por nichos, né? Nicho de crédito carbono, nicho imobiliário, o nicho de energia só PPA, a gente não olha muito para outras pontas desses ativos. Agro, que não está, nesse momento, não é muito nosso foco, porque o mercado não está muito aderente, enfim. Então, é esse processo. É o que nós passamos na BlockBR, a gente ensina, né? A gente, na verdade, encurta o caminho para quem hoje pode fazer esse papel. Tá bom. E você já falou de agente autônomo de investimento como sendo nos público-alvos disso daí. Como é que eles chegam até vocês? Como é que eles chegam nesse material? Ele é um material que está aberto o tempo inteiro? Ou você tem turmas específicas que você vai tocando? Como é que é a gestão disso daí, Cássio? Não é o agente autônomo, né, que nós procuramos de novo. O assessor de investimento é o cara que vai se plugar a nós daqui 2, 3 anos, talvez, tá? A gente está criando uma demanda nova de mercado. Hoje, quem se pluga a nós já está entendendo o papel que pode se fazer dentro desse mercado e já faz esse papel. Então, esse EAI, estruturador autônomo de investimento, que eu chamo de Deal Maker, Block BR, Deal Maker são pessoas de negócios, são empresas, lojas de negócios, são qualquer um, e o Brasil é cheio desses profissionais, qualquer um que intermedia uma operação, né, ou com o investidor e com o tomador. Né? Então, esses são os Deal Makers Block BR que vem crescendo. E claro que tem, obviamente, especificidades aí dentro, né? Esse cara, ele se conecta com a gente de forma natural. O BlockBR recebe muito lead, muito. Ele vem para nós já em um formato buscando uma infraestrutura de tokenização. Ele já quer participar da tokenização, mas ele ainda não entende como. Né? Então, a gente não tem muito trabalho em buscá-lo. Ao longo desde a nossa primeira entrevista, ele já batia na nossa porta. Né? O que eu enxerguei basicamente foi: esse cara pode fazer esse papel. Né? Então, foi isso. E assim, só para também deixar claro, Gustavo, eu não gosto de comparar o modelo da BlockBR com o modelo da XP, tá? Porque eu não estou desenvolvendo uma corretora 3.0. Né? A BlockBR vem focando nos últimos anos em desenvolver uma tecnologia de fluxo contínuo que é capaz de organizar as etapas desde a originação até a distribuição de ativos, né? E que inclui os serviços necessários para que a estruturação ocorra de forma segura e agnóstica. Né? Esse é o nosso papel. E por isso que eu enxergo um potencial muito maior do que a XP, porque não falamos apenas com assessores, né? Eles já possuem, inclusive, uma experiência muito ruim. E isso é algo a ser vencido antes de conseguirmos apresentar algo novo sem a insatisfação que gera descrença, né? Porque gera muita descrença quando você fala de um novo ambiente, de tokenização e tudo mais para esses caras, né? Então, assim, nossa infra vai muito mais longe, né? Muito mais. E a gente conversa com um público muito maior. Né? Desses deal makers, eu estou falando, né, businessmen, empresas de negócios, como eu citei anteriormente. Né? Então, quando a gente fala a nível global, tem muitos por aí. Né? Tá bom. Conta um pouquinho, dá uma ideia do tamanho desse negócio hoje, que pé que tá, a quantidade de deal makers que você já tem, quantas pessoas já passaram por esse treinamento, sei lá, quais são as métricas que você usa, Cássio? Olha, a gente tem 66 no processo de education. As métricas, na verdade, são, primeiro, né? Deixa eu ver até onde eu falo. As métricas, na verdade, é entender a qualidade dos ativos, o tamanho, né, das operações, operação por operação, para a gente entender qual licença, na verdade, vai ser atribuída àquela oferta. Em outra ponta, entender também o nível e o grau também de relacionamento com os investidores. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo também o tamanho o volume dos investidores, número, qualificação, quem são, onde estão, né? E aí a gente chega no principal, que é qual valor esse cara pode gerar, né, em uma expectativa de 6 meses a um ano.
né? Só que hoje a gente já olha no mensal, né? Ou seja, em termos de tamanho, a gente está falando em 5 milhões de operações mês, tá? Em média. Não é algo grande, mas é algo que já começou e vem acontecendo, né? Sempre com garantia real, sempre com uma expectativa bem interessante também de como ele opera no mercado, né? E basicamente a gente está transformando esses caras e daqui a pouco vocês vão ver bastante. Todos eles têm um site, escritório aí, BlockBR, né? Muito similar com o que já aconteceu com corretora, só que a gente coloca infraestrutura. A gente coloca um painel de gestão, gestão de comissionamento, gestão de fluxo de dados, fluxo de tokenização, gestão de estruturação, como que ele estrutura uma operação, como que... E muitos deles, tá, nesse momento, você perguntou sobre o número, ainda é pequeno o número, né? A gente tem aí, hoje, algo em torno de 22, em 66 em educação, e só que essa história nós iniciamos há um ano atrás, né? E na verdade pôde ser escalável somente agora, por conta de uma licença que a gente tanto aguardava. Tá bom. Deixa eu te perguntar até um pouco assim, quais seriam os desafios de escalar isso aí, de sair de 66 para sair para 6 mil, sei lá, ou qualquer número que você tenha na cabeça assim. Quais os desafios que você vislumbra que você vai encontrar aí nesse caminho? O desafio... Ótima pergunta. Tem vários desafios a partir do momento que você quebra algumas barreiras geográficas, né? A gente não olha para, que nem eu falei, né? O que a XP fez é maravilhoso para dentro de um mercado que pegou correspondente bancário. O que nós fazemos é criar deal makers Block BR. Esse cara está no mundo inteiro, né? E tomador de crédito tem no mundo inteiro, investidor tem no mundo inteiro. Nós estamos já fazendo o primeiro EAI na Flórida e o segundo, agora EAI internacional, em Dubai. Por quê? Porque o de Dubai tem os investidores para dentro do Brasil, e são brasileiros, que estão na Ásia, que estão nos Emirados e tudo mais. E obviamente, né, quando se fala em internacionalização, a nossa preocupação é o PLD, como que a gente vai fazer o compliance disso tudo. Os desafios escalar dentro de um mundo completamente globalizado, mas que você tem regras muito claras de compliance. Tá? Esse é um desafio muito importante para nós, que putz, com tanto escritório jurídico que nós temos, é o que nós mais tomamos cuidado. O segundo desafio é não se anteceder e não se empolgar com Web3 tão rápido, tentando criar uma stablecoin como pool de liquidez, tentando também criar alguns protocolos, algo que vai até acelerar o processo de liquidez para os escritórios, né? Mas é óbvio que eu olho para isso. Inclusive vai vir uma notícia bacana aí que a gente está fazendo uma AppChain, e para melhor gerenciamento também de todas as hashes e protocolos nos quais os ativos passam a ser organizados. E, bom, mas assim, no aspecto jurídico, a gente está totalmente coberto, no aspecto regulatório também. Aspecto internacional, hoje a gente deixa o dinheiro na mesa, né, porque eu também tomei a decisão de não ter a empresa operando lá fora, por enquanto, mas em algum momento terei, né, teremos, não vai ser não vai ser impeditivo. A gente não olha muito para regras como, por exemplo, para vocês operarem, vocês vão precisar da VASP. Sim, vamos precisar, sem dúvida alguma, mas eu não espero. E então eu vou para o regulado e opero como um regulado. É mais caro? Não tem problema. Eu não criei a BlockBR para ela não ser regulada. Eu criei a BlockBR para ela ser uma empresa coerente e ter autoridade no mercado na tokenização. E para isso, obviamente, a gente tem todo o apoio regulatório para poder exercer. Então, olha, eu acho que é cultura, viu, também, viu, Gustavo? Questão de cultura, porque a maior dificuldade que a gente tem hoje é que, né, quando você fala com o assessor de investimento agente autônomo, ele enxerga assim, ó. Ele não enxerga fora da caixa, entende? Ele enxerga, por exemplo, eu tive até uma conversa muito boa com um escritório muito bacana, que quando eu virei para ele, eu falei, você pode fazer o papel de estruturador, sentando na mesa com o tomador. Ele falou, mas eu já faço isso.
Aí me explica como você faz. Ah, eu trago o tomador e eu mostro para ele o que ele pode fazer, mas quem faz é o banco, né? E ele me paga uma comissão disso, porque ele tem que ser cadastrado na base. Pô, mas você não está fazendo o que você poderia. Isso daí não é o papel de estruturador, entende? Você estrutura um CRI, você estrutura uma debenture, você estrutura o quê, né? Ah, não, eu só coloco ele na base do banco e o banco que resolve tudo, né? Faz todo o processamento. Falo, poxa, não é isso, né? Então, e aí você tira, né? Como que você tira essa cultura enraizada, né? Do corretor de imóvel, que ele pode fazer algo completamente diferente, né? Como que você faz isso com o assessor? Comparando o corretor de imóvel com o assessor de investimento, né? É isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E eu já gastei muito tempo falando com vários caras, se tornaram vários deles se tornaram amigos próximos e tal, mas não entra na cabeça, não entra. Então não adianta querer transformar motorista de táxi em motorista de Uber. Em É, 10 anos, em é, 10 anos o motorista de táxi talvez entenda que a uhum. associação que ele deixa muito dinheiro na mesa não vale a pena, ele aluga um carro e vira um Uber, entendeu? É Sim, isso. sim, acho que depende muito, esse processo de educação é muito mais difícil com quem está lá no dia a dia e já tem aquele negócio, a vaca leiteira que a gente fala, né? Assim, aquele negócio que o cara está lá já fazendo aquilo do mesmo jeito, para ele ver essa diferença é uma coisa muito, muito grande. Voltando aos casos de uso que você tem dentro da BlockBR, que esse pessoal todo traz para você, que setores você tem casos de usos colocado, né? Então, você falou de mercado financeiro, acho que você comentou de carbono também, mas assim, conta um pouquinho de que casos de uso chegaram para você, assim, de quais setores foram, é mais o financeiro, é mais de outros setores? Conta um pouquinho disso aí para a gente, Cassio. Já passou de tudo, né? Que nem eu falei. A gente teve um carinho especial para olhar para quatro setores principais, tá? E aí eu conto de outros também. Mas o carinho especial de olhar para quatro setores foi imobiliário, né? Crédito carbono, energia e agro. Né? Então, putz, estou falando de três principais pilares, né? Energia, agro e imobiliário. O crédito carbono, ele veio por conta de uma demanda crescente de tokenização de crédito carbono que na minha cabeça nunca fez muito sentido, né? E sempre quando algo não faz sentido é algo provocador para mim, porque eu acabo entendendo, deixa eu entender isso com o jurídico para ver, putz, essa coisa sem pé nem cabeça. Crédito carbono é uma coisa, falaram uma frase para mim outro dia que eu achei engraçado e eu acabei adquirindo, né? É meio orelha de freira, né? Você sabe que tem, mas ninguém nunca vê, né? Está E escondido, exato. é escondido, exato. E no Brasil ainda, poxa, é algo que é algo que você precisa ter bastante cuidado, né? E aí, quando você fala em ter bastante cuidado e o que a gente constrói na BlockBR, que é autoridade em tokenização com os escritórios, putz, foi bem interessante, porque nós trouxemos a Pinheiro Neto para atuar dentro desse setor e lá, putz, como é que eu trabalho regularização fundiária? Como que eu, como que eu entendo, por exemplo, todas as metodologias que possível, né? Como que você entra dentro de um mercado de crédito carbono que a PL foi votada em novembro do ano passado e ok, vai ser regulado, né? Mas a gente está falando de duas regulações, né? A regulação do crédito carbono e a regulação também para valores imobiliários, né? E, enfim, a BlockBR tem uma B3 como sócio, né? Pequena, mas tem. Como que eu utilizo, né? Eu posso ter um parceiro como a B3, como o próprio registrador, participando dessas operações. Como que eu tokenizo, onde eu elimino alguns processos burocráticos do desenvolvimento do projeto, mas eu consigo fazer a alienação da matrícula da propriedade para a bufferização do crédito carbono, para que de fato ele possa ser entregue. Né? Como que eu consigo ter criar uma relação peer-to-peer com quem quer descarbonizar, né? Que é o comprador lá na ponta. E o que aconteceu disso foi que nós criamos um caso de uso bastante interessante, que virou uma spin-off, que é Oxigênio, né? OKYGNO, e saiu um caso muito legal. A gente trouxe até o Inmetro para validar a metodologia, e conseguimos vender o crédito a 73 euros.
né? Uma área de 22 mil hectares não é considerável crédito, mas não é nada muito grande. Mas foi uma venda muito bacana para um fundo na Europa e que deu super certo. Isso aconteceu agora, recentemente, né? E basicamente o que aconteceu lá também, Gustavo, foi aonde a BlockBR se envolve, qual que é o processo da tokenização e o que de fato faz sentido, entendeu? Porque você pega de ponta a ponta, você tem um processo muito grande, né? E aí quando você vai para energia, também é a mesma coisa. Onde está o valor da energia? PPA de energia para a gente foi interessante. Quando você vai para o setor imobiliário, putz, todo mundo quer dinheiro, né? O tempo todo, né? E falta dinheiro para obra, falta dinheiro para uma série de coisas. E aí, qual o papel, na verdade, é mais interessante para nós dentro do mercado imobiliário? Aí nós começamos a olhar tudo, fizemos multipropriedade, interessante, mas como que isso de fato pode ter um retorno maior, né? Ali, quando a gente fala imobiliário, a gente está falando sempre TIR, né? Como que eu aumento a TIR? Então, esse é o principal processo para nós. Caso de uso lá dentro, a gente está no desenvolvimento de tokenização de SCP, né, para poder criar mercado secundário, ter um fundo por trás para poder colocar grana no que a gente entende como é um deságio mais interessante. Não é o produto principal, mas é um produto que foi validado e bastante interessante também. A gente olhou para a indústria, tá? No agro, a gente está forte também com os concessionários de máquinas agrícolas. A gente vem desenvolvendo tokenização um token de garantia de financiamento, né? É bem interessante. Então, as concessionárias, basicamente, elas confiam em nós, a gente provê uma infraestrutura, não é só o token, tem a infraestrutura por trás, e ela opera, na verdade, todos os tokens das máquinas agrícolas que ela vende. Então, isso é bem legal. A gente vem fazendo também token de consórcio, token consórcio privado, bem interessante também. A gente está agora na tese da cota cancelada de consórcio para uma grande administradora, que também está contratando infraestrutura, né? Então, assim, quando a gente fala de a minha frase no início, né? Transformar um fluxo operacional num fluxo tokenizado é, é isso, né? A gente não está basicamente reinventando a roda, a gente está basicamente fazendo ela girar mais rápido, né? Então, toda empresa, todo negócio, quando vem bater um papo conosco, é uma curva de aquisição de 6 meses a um ano. É muito longo. Quando a gente fala, eu não estou falando de AI, né? Eu estou falando de infraestrutura ali na veia. Sim. É muito complexo, né? Para que ela entenda, na verdade, o valor, aonde que está o valor, o que de fato faz sentido. E aí é um MVP de perguntas e respostas, até você nem precisa fazer a tecnologia, muitas vezes, para fazer esse MVP, porque em 100% das vezes é jurídico. É jurídico. Quando você vai bater nesses casos que ainda vão falar de valor imobiliário ou de coisas similares, etc., você acaba indo muito para jurídico, tokenização não tem muito como fugir, né? Então, assim, você acaba Exato. batendo muito nessa parte jurídica de coisa. Carlos, tem mais ou menos um tempo que eu tenho aqui, a gente já está chegando perto dele. Eu queria te deixar um espaço agora para você dar uma mensagem final aí para quem está escutando e também comentar com eles onde eles continuam essa conversa contigo. Poxa, obrigado. Bom, uma frase final aqui, tenho certeza. Tokenização não é fazer tokens, né? Eu acho que tokenizar não é fazer tokens. Tokenizar, para nós, pelo menos, não é produzir tokens, né? É você buscar um papel novo dentro do que hoje você já faz, né? Ou busca fazer. Tá? BlockBR pode ajudar bastante nesse sentido de prover infraestrutura para que qualquer um possa ter um papel hoje dentro do mercado de capitais, tá? Dentro do mercado financeiro. É isso, né? E seja um escritório aí, podendo trabalhar como se fosse uma mini corretora, sentando na mesa com o tomador de crédito e ganhando, né, um fee de operação do tomador e também na distribuição, criando uma carteira de
de investidores. A oportunidade é muito interessante porque os investidores vêm olhando cada vez mais o fluxo de tokenização, entendendo os ativos também, não satisfeito com o que hoje eles têm, né? Isso é muito claro. E, poxa, para falar conosco, o meu LinkedIn, né, eu posso deixar o link do meu LinkedIn, pode entrar em contato direto comigo também, sem problema nenhum, vai ser um prazer poder entender o que cada um tem. Né? Eu tenho um time bem forte para poder explicar e diluir, né, e traduzir tudo isso que eu estou falando. Redes sociais, nós temos as redes sociais, mas geralmente o relacionamento é e-mail ou o próprio LinkedIn mesmo funciona. O LinkedIn é mais bacana porque a gente já sabe quem é quem, já tem um filtro ali, uma conversa mais direta. Né? Mas é isso. Eu vou deixar até o teu LinkedIn aqui nos comentários, então aqui na descrição do vídeo. Então, assim, quem quiser depois já vai direto lá e aí continua. Acho que é uma boa ferramenta, com certeza, para continuar a conversa. E esse ano nós estaremos aí em vários eventos, né? Esse ano é importante falar que Blockchain Rio, Blockchain Leaders, então BlockBR vai ser uma das patrocinadores aí, master de alguns eventos e tudo mais, então acho que esse ano é o ano que a gente mais aparece. Boa. É isso, fazendo uma coisa direito e fazendo propaganda ou aparecendo para trazer mais negócio, o negócio começa a entrar nessa fase mais exponencial nesse sentido, né? Então, assim, exato. Você acaba tendo mais coisas, acho que faz todo sentido mesmo. Exatamente. E acho que é isso. Cássio, brigadão. Eu vou anotar aqui para a gente daqui um tempo voltar aí para você também dar um update de como é que está essa trajetória e como é que você vai navegando aí nesse rumo para a gente ter mais tokenizações, mais casos de uso e mais coisas sendo feita. E é isso. Obrigado. Obrigado você, Gustavo. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos com tudo. Vai ser um prazer aí lembrar dessa conversa nossa daqui quem sabe daqui 2, 3 anos, né? Sim. Vamos fazer, a gente vai se atualizando, vamos seguindo, tá bom? Vambora. Valeu então, tchau. Tchau. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio, então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau.